Olá para você que está ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um podcast de entrevistas DPE comigo, Beatriz Priu. E hoje nós iremos conversar com o poeta, escritor, artista, músico, Eliakim Rufino, que vai contar hoje sobre um curso que ele vai ministrar no SESC aqui de Roraima, que é a arte de escrever e publicar livros. Primeiramente, seja muito bem-vindo e obrigada por ter aceitado o convite. Muito obrigado, é sempre um prazer voltar a essa rádio. Eliakim, como escritor, como poeta, né? Como é que nasceu, na verdade, essa ideia, né, que chegou até o SESC de dar esse curso, né, às pessoas para escrever, né? O que é escrever de verdade? Eu já venho colaborando com o SESC há muito tempo, sou parceiro do SESC há muitos anos e tenho colaborado em eventos literários, principalmente. Eventos musicais e literários, mas literários sempre. Temos lá o Abimael do SESC, que é o coordenador dessa área, e aqui e ali ele me convida para participar de alguma coisa, sempre me dá um desafio muito grande, e dessa vez partiu dele a iniciativa. Nós já havíamos conversado antes sobre essa necessidade de que não basta ensinar a ler, tem que ensinar também a escrever, porque senão não teremos escritores no futuro. Não podemos esperar que os escritores apareçam por eles mesmos, por conta própria, por iniciativa própria, né? Então é bom oferecer um curso. Não há uma escola de formação de escritores. Há iniciativas em alguns lugares do mundo. Tem uma escola que ficou muito famosa no México, a Escola de Escritores, que era uma iniciativa de um escritor e reunia pessoas interessadas do mundo todo, iam para lá e faziam intercâmbios e tal, mas o normal é você não encontrar nenhum curso de formação de escritor. Essa lacuna, essa ausência de um curso que orientasse uma pessoa para ser escritor, essa lacuna faz com que nós tenhamos poucos escritores. E o Brasil, poucos escritores e poucas livrarias, né? Porque poucos escritores, poucas livrarias. Nós temos aqui vou dar o exemplo mesmo para não ir muito longe. O estado de Roraima hoje já passa de 500 mil de habitantes. Eu creio que Boa Vista já passa de 500 mil de habitantes, né? O estado de Roraima já é bem mais. 700 mil. Mais de 700 mil pessoas. Nós temos uma livraria. Então, isso é um indicador, para mim, é um indicador preocupante. Porque o que se vê, e há um estudo aí de que a média de leitura dos brasileiros é 4 livros por ano. No máximo. E dos 4, 2 não são lidos por inteiros, né? Então nós temos que... É uma atividade tão antiga quanto a humanidade, né? A escrita começa... O homem começa escrevendo em tábuas cerâmicas, né? Que é chamada escrita cuneiforme, que foi criada lá na Mesopotâmia. Então, depois dessa tábua de cerâmica, passou-se a escrever no papiro, que era um material feito do papiro, que é uma espécie de um junco, de um vegetal. Depois do papiro vem o pergaminho, que é pele de animal. Ou seja, o homem sempre procurou um suporte para a escrita, quando saiu da oralidade. Então, nós estamos falando de uma atividade histórica, não estamos falando de uma atividade dos tempos modernos, né? Ser escritor é algo que vem da antiguidade, passou pela Idade Média, em todas as partes do mundo, né? O papel foi inventado pelos chineses. Então, nós temos essa... eu estou falando de um ato, o ato de escrever, de um ato histórico na vida da humanidade, de uma atividade histórica, né? E de uma atividade necessária, porque o ato de escrever é que permite guardar as informações, guardar o conhecimento, que antes era só na memória, né? Antes da invenção da escrita, tudo era na memória. Quantas histórias se perderam por não terem sido escritas? Os gregos tinham até uma deusa da memória, que é Mnemosine. Mnemosine era uma deusa que os artistas invocavam para não esquecer de nada. Era com a ajuda de Mnemosine que se guardava as coisas na memória, mas não era possível, né? O fim da vida mesmo, né? O aumento do conhecimento foi tanto que não dava mais para guardar só tudo na memória. Então, o ato de escrever vem daí, né?
E para você, ele aqui como um escritor, um poeta, né? Só para já motivar quem vai... Já está inscrito, inclusive eu estou inscrita, né? Que maravilha! No curso da arte de escrever e publicar livros. Para você, como é que nasceu essa paixão pela escrita, né? Sempre poeta, sempre artista. Como começou? Eu comecei a escrever muito cedo. Eu descobri na escrita esse canal de expressão aos 12 anos, mais ou menos. Eu tenho uma professora que foi fundamental, está viva ainda, é a professora Diva Briglia. Ela foi secretária de Educação depois e tal, mas hoje é aposentada. E ela me conta uma história maravilhosa. Ela me conta que ela mandou... Isso no ginásio, eu tinha 12, 13 anos. Ela mandou a sala todos escreverem uma redação e ela observou que eu não escrevi. Eu fiquei ali inquieto na cadeira, mas ela observou que eu não escrevi nada. E quando foi na hora de cada um ler a sua redação, ela disse, agora eu vou começar pelo Eliakim para ver como é que ele vai se sair disso, que ele não leu nada, né? Aí ela disse, Eliakim, leia a sua redação. Aí eu peguei um caderno e li uma redação inteirinha. E ela disse, me dê aqui o caderno. Eu digo, não, minha letra é feia e tal, não sei o quê, quis disfarçar. Ela pegou o caderno, a página estava em branco. Na verdade, eu criei a redação ali na hora para... Você narrou, na verdade, uma história. E eu vou fazer isso a vida toda. Eu vou ter essa facilidade para criar e para escrever. Aos 12 anos, eu já tinha meu caderninho lá com os poemas. E aos 15, eu já estava nas competições de poesia falada, isso da declamação, né? Na escola, eu sempre recitava no Dia das Mães, ou no dia de uma solenidade, né? A professora sempre me chamava para que eu recitasse um poema, eu era bom de memória, sabia guardar os poemas na memória. Então, tem um histórico também longo de atividade literária, de leitura. Não tinha televisão aqui em Roraima e tinha uma única biblioteca. Minha família é pobre, então eu aprendi a recorrer à biblioteca, emprestar os livros, ler em casa, devolver, ter uma carteirinha da biblioteca. E isso é uma atividade que eu vou fazer durante muito tempo. Mudo de cidade, vou para Brasília, faço a carteirinha lá no INL, no Instituto Nacional do Livro, empresto livros também. Isso é um hábito que eu vou levar para a vida toda, é emprestar livros de biblioteca para não comprar, e porque também não tinha dinheiro para comprar, né? Então foi uma saída que eu encontrei, e é uma saída que até hoje é possível, né? Você não tem dinheiro para comprar livro, você vai na biblioteca e lê os livros lá, empresta, faz uma carteirinha, se cadastra e vai ler, né? Porque o escritor, antes de ser escritor, ele tem que ser um leitor. Não dá para... O ato de ler e escrever é como o ato de respirar. Quando você inspira, é quando você lê, né? E quando você expira, é quando você escreve, é quando você resolve você mesmo também se expressar. Então, são atividades indissociáveis, né? Ler e escrever, não dá para... Eu conheço até um poeta que ele... famoso, então muita gente assediava ele. Olha, poeta, eu quero que você leia aqui os meus escritos, você dá uma opinião. Aí ele perguntava assim, quais são os seus poetas preferidos? Quem é que você lê? Aí a pessoa diz, não, eu não leio ninguém, eu só escrevo. Ele disse, então eu não vou ler você. Se você não lê ninguém, como você está esperando que eu vá ler você? Então, essa já é a primeira dica para quem quer ser escritor. Todo escritor tem que ter como pré-requisito ser leitor. E para você, eu quero entender lá no fundo, assim, o Eliakim Rufino, escritor e poeta, o que representa para você escrever esse ato de ser um leitor, mas posteriormente também esse ato de expirar na hora de escrever. O que isso define? Como é que você acredita que isso define também quem é Eliakim Rufino? Sim, o que eu escrevo me revela, né? O que eu escrevo termina me revelando. Eu escrevo principalmente, assim, a maior parte dos meus escritos são sobre questões de natureza, de vida, meio ambiente, porque eu sou um menino daqui, de Roraima, da beira do rio. Então eu tive um contato muito íntimo com a natureza. Meu pai pescador, passeio de canoa, dormir na praia, comer peixe. Eu tive uma infância muito próxima da natureza. Muito roraimense mesmo. Muito roraimense, caboclo, E aí aprendi a amar a natureza. Desde cedo aprendi a amar a natureza.
E, por conseguinte, né, amar, passei a defender também, né? Essa minha luta ambiental. Hoje eu tenho um professor que está fazendo aí um mestrado sobre o meu trabalho e ele batizou de poeta do mundo verde. Ele me batizou de poeta do mundo verde. Que lindo! E eu achei lindo. Tem até um site aí, Poeta do Mundo Verde, onde está Vou até dar uma olhada já aqui. onde está, você encontra aí o andamento da pesquisa dele. Ele aqui, e em relação às suas referências, você fala que é um leitor também, desde novo, quais são... Cita aí pra gente algumas das suas referências, das suas inspirações. Nesse primeiro momento, como os livros eram da biblioteca, eu não tinha essa autonomia de comprar o que eu gostaria de ler, eu lia o que estava disponível na biblioteca. E o que estava disponível na biblioteca era mais ou menos o cânone da literatura brasileira. E tem uma coisa que acontece comigo, quando eu começo a ler, eu não sou muito leitor de prosa. O meu irmão, por exemplo, era leitor de prosa, dos romances, das novelas e tal. Eu não. Eu já comecei a me apaixonar pela poesia desde cedo. Pela maneira com que o texto aparecia no papel, as rimas, a sonoridade, né? Então, e coincide também que a minha paixão pela música. Que também é rimado, que também é As letras das músicas, eu me interessava muito pelas letras das músicas, né? E isso vai me levar... eu, aos 17, 18 anos, eu vi o Vinícius de Moraes também, num show. E eu pensei, quando eu crescer, quero ser Vinícius de Moraes. Porque ele encarnava mais ou menos o meu sonho, que era ser um poeta letrista, fazer também letra de música, não fazer só poemas, mas fazer letra de música também. E o Vinícius, ele fazia as duas coisas, poemas e letras de música. Recitava os poemas durante o show e tal, eu achei lindo isso. E quando cresci, fui fazer isso, né? Nós temos hoje, então, Vinícius de Moraes de Roraima. Não com o romantismo que ele tinha, que ele era muito ele fez muitas canções de amor, muita coisa bonita. Eu já sou mais engajado, sou mais político. E eu também defendo de que o artista tem a obrigação de se posicionar com relação às grandes questões da sociedade. Ele não pode... Está alheio, né? Isso de estar alheio já é uma atitude política. Achar que a arte não tem nada a ver com a política já é uma posição política, né? E eu sempre fui muito engajado na defesa da vida, na defesa dos direitos humanos, né? Eu, por exemplo, fiz uma versão poética do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto foi publicado, você está falando? Foi publicado em 90, quando essa lei surge no Brasil, em 1990. E essa lei passou a ser muito criticada por setores da sociedade que achavam que a lei passava a mão na cabeça do menor delinquente, né? A lei era muito boa para defender as crianças. E isso houve... Até hoje tem gente que critica o Estatuto da Criança e do Adolescente, por mais absurdo que possa parecer. Mas nesse ano que se segue a lei, os ataques são mais duros e mais frequentes e começa a haver uma reação por parte de setores do judiciário e da sociedade civil organizada para reagir popularizando ainda mais o Estatuto. E em 95 eu faço uma versão poética do Estatuto, para crianças que já sabem ler, para que pudessem ler o Estatuto de forma poética. E eu reduzo o Estatuto a poemas bem curtinhos, rimados, uma coisa bem linda, assim, para que qualquer criança pudesse ter acessar os seus direitos, né? E isso foi uma coisa inédita. Na época, o juiz da Vara da Infância e Adolescência era o Mauro Campelo, e essa cartilha foi feita pelo Fórum de Defesa da Criança e do Adolescente e outras entidades, ilustrada pelo Luiz Canará, que é aquele artista que fez o monumento lá. Ele estava vivo ainda. Ele morre no ano seguinte, e as ilustrações são lindas. Fizemos uma cartilha lindíssima. O Dr. Mauro mandou para outras varas da infância e da adolescência do Brasil, tudo. E ele mesmo fez questão de me mostrar depois, só elogios. É uma coisa inédita. Esse talvez é o meu livro infantil mais importante, porque ele tem... É a Constituição. A versão poética do ECA.
O Balé Estágio de São Paulo, a maior companhia de dança do Brasil, faz um espetáculo infantil em que utiliza o texto esse meu texto da versão poética no espetáculo. Eu sou convidado aí a São Paulo. Que sensacional! É uma coisa linda, uma coisa linda. E no Balé Estágio, lá em São Paulo, nesse lugar onde acontece esse projeto Joaninha, que é um projeto de dança para crianças, na placa de inauguração do espaço tem um trecho dessa minha versão poética. Você lembra? É a parte que dizia que crianças e adolescentes têm direito à proteção. Quem não cuida da semente perde toda a plantação. Era uma coisa assim. São rimas, são versinhos bem... todos nós temos direitos, uns menos, outros mais. Mas existem alguns direitos que são fundamentais. Então para gravar na memória. É uma linguagem bem simples mesmo. E aí, surpresa das surpresas, um parceiro músico, amigo meu, observou que esses pequenos poemas, são 10 poemas para todo o Estatuto da Criança, eu fiz só 10 poemas curtinhos. E esse meu amigo, Armando de Paula, meu parceiro, musicou, e aí, mais do que a versão poética do Estatuto, virou também uma versão litero-musical do Estatuto. Hoje é o Estatuto para Cantar. Nós lançamos em CD, sucesso também. Esse CD foi muito usado por professoras, diretoras em sala de aula, e que aí, com o CD, as músicas passaram a ser cantadas pelas crianças, coreografadas pelas crianças. E depois tem aqui um drive para CD aqui na rádio, onde pode colocar CD? Tem. Aliás, CD... Não, acho que a gente só tá com o computador. Tem que até que ver com o Ítalo ali também, porque a gente tá com o notebook aqui. Que depois eu vou trazer, que eu não sei o que essa rádio toca de música, mas eu vou trazer. Ele chama rádio web por enquanto ainda. Não tem uma programação musical? Mas a gente coloca em alguns trechos dos podcasts, principalmente aquele de cultura que a gente já gravou com você, essas músicas. Eu vou trazer, eu tenho ainda algumas cópias desse CD, que o CD agora já caiu em desuso, é uma mídia que foi superada, né? Mas eu vou trazer para você, ver se você salva aí, digitaliza ele e põe para tocar. Mas é importante, porque inclusive quando chega o Dia da Criança, a gente tem um material desse para falar dos direitos também dentro da Defensoria Pública, né? Não, pode continuar. E o meu parceiro fez para são 10 músicas, cada música de um ritmo brasileiro, é uma riqueza musical. Sensacional, deve estar incrível. E ele aqui, tudo isso que você está contando, né? E para os nossos ouvintes que estão acompanhando nossa entrevista, é o reflexo de até onde, né? E muito mais onde a literatura pode chegar, né? Onde o texto, onde a escrita pode alcançar, vai caminhando por todos os caminhos e levando cidadania. Exatamente. Essa talvez é a parte que eu mais me orgulho do meu trabalho, é que eu não faço um trabalho alienado, né? Eu não estou escrevendo sobre flores e borboletas só, né? Escrevo sobre flores e borboletas. Também. Mas escrevo também sobre a fome, escrevo também sobre as coisas que afligem os seres humanos de um modo geral, principalmente aqui no Brasil, principalmente na Amazônia, né? Eu sou um defensor, um ativista, né? Exato, um poeta que me posiciona. Uma amazônida. Exato, me posiciono nesse sentido, Ele aqui conta isso porque, de fato, né, você ouve, né, quando você ouve as canções, quando você ouve as letras e lê também sobre ele aqui, você vê muito essas características regionais, né, assim, do caboclo, né, da nossa alimentação, mas esse lado, né, de manifestar as insatisfações também com a nossa região, né, com a Amazônia, os problemas que nós vivemos também é muito visto ali, vivenciado, né, questionado. E aí entra a parte desse poeta também e escritor. Isso, e só para linkar, essa preocupação com a Amazônia, ela está em outras áreas. Por exemplo, na área do direito, fala-se de um direito amazônico, né, de um direito caboclo. O ex-juiz, agora aposentado, Gussen de Miranda, ele é um dos ativistas também do chamado direito amazônico, ou chamado de direito caboclo. E nós já conversamos muito sobre isso,
essa militância, eu na arte, ele na área do direito, mas ambos... Casados nesse os caminhos sentido. se fecham no sentido de que tudo é para defender o que é nosso, né? Reconhecer, valorizar e defender e promover o que é nosso, né? É isso, então, que os alunos agora do curso podem esperar? Essa profundidade de informação, de conhecimento? Sim, eu quero fazer alguns exercícios de escrita. Quero mostrar que quem quer ser escritor escreve todo dia. Tem ali algum momento para escrever, né? Quem quer ser escritor tem que escrever. Isso aí é o básico do curso, né? Não dá para ser escritor. Tem até uma história de um principiante que chega para um escritor, para um poeta famoso e diz: olha, eu tenho ótimas ideias, mas eu não consigo colocar no papel, né? Como é que eu faço? Aí ele disse: olha, um poema não se faz com ideias, um poema se faz com palavras. Então, tem gente que chega Tem na que minha praticar, né? tem gente que chega na minha casa, eu moro na beira do rio, né? E tem gente que chega lá em casa e diz: mas também morando aqui, num lugar desse, um lugar lindo, tinha que ser poeta, tal. Ou seja, e eu sempre digo: não, mas é preciso conhecer a classe das palavras também, é preciso saber o que é um verbo, um adjetivo, um substantivo. Ou seja, tem uma técnica também, né? Tem um escritor famoso que, perguntado também dele sobre essa questão da inspiração, ele falou que se tem inspiração é só 10%. Os outros 90% são de transpiração, são de trabalho, são de suor. De estudo, De de estudo, leitura. de leitura e tal. Não é, você não se coloca lá numa posição de meditação e não há nada psicografado. Eu não escrevo nada psicografado. Porque tem alguns artistas que dão entrevistas dizendo que recebeu a coisa, né, que estava lá, de repente chegou, recebeu. Eu não trabalho assim. Eu não... Dizem que no centro espírita é assim, né? Mas no ato da literatura não há psicografia, né? Tem aquele espírita famoso aqui do Brasil que tem Chico Xavier? Chico Xavier, ele psicografava tudo, né? Mas eu não tenho o dom de psicografar, eu tenho que eu mesmo Eu tenho que ir ali suar e ler e escrever. eu tenho que eu mesmo fazer, eu não psicografo nada. Olha, essa foi ótima. E aí, voltando para esse sentido, né? De escrever ali, de suar, de ler, de produzir mesmo. Serão, inclusive o curso, deixa eu até verificar aqui, são quantos dias? Vai até... São 7 encontros de 2 horas. Somando tudo, são só 14 horas. É muito pouco para a formação de um escritor, mas é um pontapé inicial. Quem sabe depois surge mais um outro curso, né? A ideia é essa. A ideia é eu abrir uma janela e mostrar uma paisagem e depois os alunos caminharão nessa paisagem por conta própria com seus próprios pés. Olha, até para descrever como é que vai ser o futuro, ele já faz uma poesia aqui. Abre uma janela e você caminha com seus próprios pés. É isso, né? Esse Eliakim. Que é uma arte mesmo, né? O próprio título aqui do curso, ele já diz: a arte de escrever e publicar livros. É uma arte que manifesta, é uma arte que expõe, né? Que revela que cada um de nós somos. Inicialmente também. pensamos só um curso chamado Arte de Escrever. Mas depois, conversando com o Abimael do SESC, resolvemos acrescentar Arte de Escrever e publicar. Porque quem escreve para se comunicar com alguém, né? E eu tenho uma experiência muito grande, que ao longo desses anos eu já publiquei 13 livros, né? Então eu queria até que você aproveitar para recomendar a leitura do meu livro mais recente, que é um livro de educação ambiental para crianças. Olha que legal, compartilha aí com a gente. Se chama Gaia Viva. Esse, verdade. Foi em Gaia Viva, Livraria Maracá, que a Livraria Maracá vende para todo o Brasil. Não tem na livraria aqui de Boa Vista, não. Mas tem inclusive, esse é um ponto também importante, né? Apesar, a gente já tinha citado anteriormente que só tem uma livraria aqui no estado de Roraima inteiro, mas existem ainda as livrarias digitais também, que dá para consumir. Sim, você também, pode. né? Eu mesmo, parte dos meus livros eu peço pela internet. Olha aqui, Gaia Viva, Eliakim Rufino. Espiritualidade e poesia, tá na categoria aqui, né? Isso, que lindo. Esse livro conta o quê? Só pra... Tem uma sinopse aí, leia aí. Eu posso ler? Leia. Eu ia deixar você contar para a sinopse, então vou ler aqui. Gaia, nossa mãe terra, ganha mais vida nas ilustrações de Graça Lima, respira mais poesia nas palavras de Eliakim Rufino. Este livro é um convite para admirarmos e refletirmos sobre o planeta, sobre a natureza e sobre nós.
Olha, isso aqui é lindo, essa parte sobre nós, porque eu sempre penso, né, que nós somos aquilo que respiramos e que vivemos, e a gente volta para a literatura, e você fala que a literatura é histórica, né, que a arte de escrever ela é histórica porque ela revela a sociedade ao passar dos anos, ela registra conhecimento, registra fatos, e eu digo até que escrever está intrínseco no ser humano, assim como você disse, né, respirar e expirar, inspirar e expirar, né? Sim, O ato de respirar está como intrínseco. como é o ato de ler e escrever, né? Da mesma forma, porque a gente tem que contar nossas histórias, somos contadores de histórias. Ele é quem conta sem, assim, ele conta hoje histórias, né, e narra poesias, lembrando, né, decorado que ele já escreveu também, mas porque antes de tudo isso ele leu e escreveu, tá certo? Eu tenho essa memória também para os poemas porque eu trabalho com poesia falada, então o meu ofício exige que eu tenha um repertório de memória, né? Uma vez eu estava num lugar e alguém disse, você tem facilidade? Eu digo, não, não é facilidade, o nome disso é ensaio. Treino, suor. Eu sempre penso que é fácil também. Quando a gente vê, foi fácil para ele, né? Mas voltando ao Gaia Viva, o Gaia Viva tem tem uma curiosidade que eu quero revelar para você e para os ouvintes aqui do podcast, é que a letra desse livro, o texto desse livro, nada mais é do que a letra de uma música minha, que foi musicada pelo Nilson Chaves, a música Gaia. Para diferenciar da música, eu botei o nome do livro de Gaia Viva, porque a música já tem o nome de Gaia, né? E nós resolvemos, o editor, que esse livro foi publicado pela editora UCA, e o editor resolveu que seria legal colocar um QR Code no livro, para que durante a leitura o leitor ouça o Nilson Chaves cantando Gaia, que é o texto do livro. Então é um livro interativo que você pode ouvir a música enquanto lê o livro e acompanhando. A tecnologia hoje está presente em tudo, Isso, né? é. Falando em tecnologia, agora eu vou tocar num ponto sensível, que é a inteligência artificial que hoje escreve qualquer coisa que você pedir. Ele dá uma ordem, um comando, já escreve. Como é que você acha também que isso pode se adaptar à leitura? Na verdade, nem a palavra não seria nem se adaptar, mas para que os poetas como você, escritores, né, não se deixem levar apenas por esse comando, né, mas que de forma autoral possam ainda criar. A inteligência artificial, ela meio que imita a gente, né? Você pede uma coisa dela, ela vai num banco de dados, num né? banco de dados. Por isso que eu falava ainda agora que o escritor tem que ler. É a mesmíssima coisa. Quando eu vou escrever, naquele momento que eu estou criando ali o meu texto, mas é um momento único ali de criatividade, de êxtase estético, né? De prazer estético quando você está criando. Mas ele é resultado de todo um conhecimento acumulado ao longo de anos para eu chegar naquele momento ali. Então, é parecido. E a inteligência artificial, ela abarca com mais rapidez o arquivo, né? Lê mais rápido, né? Ela vai, encontra isso e tal, mas se você também já é treinado para fazer isso, quando você, por exemplo, me faz uma pergunta sobre um assunto, eu já aqui o meu arquivo aqui mental já se movimenta. Você, por exemplo, falou agora que gostou muito da sinopse da fala sobre nós. Sobre a natureza e sobre nós. Isso. E aí já vem aqui a informação todinha. Nós fazemos parte da natureza. Nós não estamos aqui e a natureza está ali, né? Inclusive, somos feitos do mesmo material. Tudo que tem na natureza tem no nosso corpo. Por coincidência, a origem da palavra Adão, da Bíblia, Adão é aquele que vem do barro. Ou seja, etimologicamente a palavra significa isso. Então nós temos todos os minerais que estão fora estão aqui dentro também. Nós temos cálcio, ferro, manganês, zinco, selênio, né, potássio, sódio, né, tudo que está lá fora está aqui dentro. Então, a ciência já provou isso, né? Isso, nós somos a natureza, nós estamos distante dela, nós somos ela. E mais, Gaia, eu uso
esse vocábulo Gaia, que é um vocábulo grego, que é o nome que os antigos gregos davam à Terra, né? Na mitologia grega, a mitologia grega começa assim: no princípio era o caos, e do caos nasceu Gaia, que é uma coisa linda. E eu gosto da palavra Gaia porque ela depois foi retomada pelos cientistas e existe a hipótese Gaia, de que Gaia é um organismo vivo, a Terra é um organismo vivo, ela tem uma inteligência própria. Ela pensa. Não é artificial. Não, exatamente, não é uma inteligência artificial. E nós não estamos sobre a Terra, nós não estamos na superfície da Terra, nós estamos dentro da Terra, porque faz parte dela as diversas camadas de gases que envolvem ela. Então nós estamos no interior da Terra. E somos feitos do mesmo material da Terra. E essa conexão profunda é que nos faz ser o que somos, né? Seres humanos respirando nesse universo. Filhos, irmãos, parentes de Gaia. Olha, que profundo, né? Profundo. E bonito isso, né? Essa consciência, isso que se chama de consciência ecológica, ou seja, é descobrir que nós fazemos parte. A religião, e aí vai uma crítica a algumas religiões que insistem que nós estamos aqui de passagem, né? Isso foi ruim. Quem pensa que está de... Quem polui, quem desmata, quem queima, quem destrói, é quem pensa que está de passagem. Se você tivesse a consciência de que você não está de passagem, nós não estamos de passagem, nós viemos aqui para ficar. E nós não viemos, nós surgimos do mesmo material. Ou seja, nós não somos extraterrestres. E quando morre, continua aqui, aqui, né? Então, essa consciência de que nós somos os responsáveis por nós mesmos e que não estamos de passagem, não vamos, nem viemos, nem vamos para lugar nenhum. Nós estamos aqui mesmo, nosso lugar é aqui mesmo, né? Agora, o pessoal fica buscando, né? Eu me lembro do sucesso que fez no Brasil os manuais para fazer regressão para vidas passadas, né? Então tem uma galera que faz regressão para buscar no passado uma vida melhor que a de hoje, e tem uma galera que faz uma projeção para o futuro também, esperando que o futuro tenha uma outra vida melhor que a de hoje. Ora, quem busca no passado ou no futuro é porque está infeliz com a vida que está levando agora. E muitas vezes está infeliz com a vida que está levando agora porque não tem consciência do presente. Não tem uma consciência do que é estar vivo e a celebração que deveria ser. O maior motivo é estar vivo. O maior motivo já deveria ser estar vivo. E Eliakim, sobre o curso, né? Que são esses 7 encontros que você 7 falou. encontros de 2 horas. Como é que vai dividir aí essa primeira etapa, a apresentação, a leitura? Eu já estou aqui como aluna buscando aqui já um toda spoiler, a programação né? do curso. Um spoiler do curso. Olha, todos os estudantes vão escrever do 1º ao 7º dia, vai ter sempre um exercício de escrita criativa, já que o curso é para aprender a escrever. Não, todos os dias nós vamos escrever. Durante os 7 encontros vai ter um momentinho ali de escrever. Vai ter um momento de conversar, vai ter Declamar? um momento... Eu penso de fazer uma culminância do curso com os textos que foram escritos durante o curso, cada um apresentar o seu próprio texto. Eu penso disso. Então eu já estou ansiosa para o dia de final. Na verdade, essa palavra declamar é uma palavra muito bonita, mas eu, com o tempo, fui substituindo por dizer. Pronto, dizer então. Eu sou um dizedor de poesia, eu não recito, não declamo, não interpreto e não falo, eu só digo. Olha aqui, ele tem a própria essência, né? Tem a própria respirar arte, é um artista tem liberdade de criar, inclusive, de inventar. Tem uma poeta lá no Rio de Janeiro, a Elisa Lucinda, que ela tem um curso que é Como Dizer Poesia Sem Ser Chato. Olha que interessante. A Elisa Lucinda, ela é demais da poesia falada. Ela é uma atriz, mas é poeta, e ela começou uma maneira de dizer poema que eu meio que já fazia também, mas quando conheci a Elisa Lucinda, reforcei ainda mais, que é não dar muita grandiloquência ao texto poético, não fazer aquela declamação parnasiana, retórica demais, né? O poema pode ser dito de forma coloquial também.
Ele pode ser dito de uma forma... Só dizer, só chegar como e dizer. Conversa e fala. Exato, é. E em relação aos outros escritores aqui do estado de Roraima também, hoje eu estou puxando outro gancho aqui, mas acho que cabe também falar um pouquinho. Assim como tem seus escritos, tem as suas poesias e seus livros publicados, ele aqui. Tem outros artistas de Roraima que também que trabalham potencial. nesse ofício de escrever. Sim. Como é que você vê também esse papel do crescimento desses escritores aqui em Roraima? A gente cada vez mais, né, aparecem novos e novos escritores, mas mesmo assim ainda não é a quantidade de acordo com, digamos, com o número de habitantes. Sim, né? vejo isso. Vejo, são meus companheiros de jornada, né, na literatura, mas vejo que poderíamos ser um número maior se tivéssemos essas oportunidades de crescimento na literatura. Os que escrevem aí, todos os que escrevem, conseguiram ser escritores por si mesmos, né? Eles buscaram por conta própria, né? estão aí, mas não houve... São autodidatas, né? Tem uma crítica ao autodidatismo, que autodidatismo é você ser ignorante por conta própria, né? Mas eu tô caindo disso aqui agora o tempo. Eu confio muito no autodidatismo quando ele é levado a sério, quando você tem uma disciplina para levar ele a sério. Mas senão você vai precisar recorrer a alguém para intercambiar, para se renovar, não dá para você ser um escritor fechado em si mesmo, né? E isso é uma das coisas que eu quero ressaltar no curso também, é o papel político-social do escritor. Então, quando você assume essa profissão, é uma profissão, embora não seja reconhecida, é uma profissão, e quando você assume essa profissão, você tem que estar sempre consciente desse papel político, principalmente, que o escritor exerce na sociedade. Até porque ele aqui, falando sobre esse papel político, né, nesse ato de escrever e de narrar, e a gente até falou um pouquinho sobre isso, e aí entram vários outros escritores, poetas de Roraima que também caminham por esse mesmo... por essa mesma missão, digamos assim, de levar e falar sobre o que é Roraima, as nossas problemáticas, enfim, tudo que nós somos. Nesse ato também, né, na hora de orientar, a palavra é orientação. Tem gente que tem dificuldade, né, de, como você falou, tá no mundo das ideias, mas colocar no papel que é o desafio. Isso. Muita gente sabe sabe o que quer escrever, mas precisa de fato, às vezes por conta própria não consegue ser autodidata, né? Buscar de forma independente e escrever. Não, e às vezes tem uma dificuldade, por exemplo, hoje o nosso escritor mais midiático agora, o que lançou livro na Feira do Livro em Paris, e é uma pessoa agora que está sendo muito respeitada pelo livro que lançou. É um único livro, mas ele passou 30 anos escrevendo esse livro. É o Davi Yanomami. E com a ajuda de um antropólogo, né, do Bruce Albert. Ou seja, o Davi, ele pediu ajuda porque ele teria dificuldades também com o idioma, que ele fala o idioma dele, né? Então, é exatamente isso que eu estou falando. Ou seja, tem um momento em que você sozinho, seja no caso do Davi, por uma questão linguística, ele teve que procurar a ajuda de alguém. E ele passou esses 30 anos meio que ditando esse livro, e o Bruce Albert ajudou ele a organizar e a colocar e tal. Mas hoje é A Queda do Céu, que é um livro fantástico. Eu tive o prazer de ganhar com uma dedicatória do Davi. Eu acho que hoje é o livro mais emblemático assim para Roraima, né? É A Queda do Céu, porque escrito por um xamã e com uma preocupação ambiental e ecológica, porque A Queda do Céu é nós, os da civilização, estamos produzindo tanta poluição, tanta fumaça, que isso vai provocar vai criar um buraco no céu, o céu vai cair. Isso é que é
É o pensamento trágico do xamã, né? É o sonho que ele teve, né? Que a gente vai acabar com o planeta, o céu vai cair. Então ele fala da queda do céu. E é uma realidade que a gente já observa, né? Alguns sinais aí do planeta já pede socorro, né? E isso é um link legal. Você vê que eu sou um menino urbano que tem uma preocupação com a queda do céu, né? E ele é um indígena Yanomami que tem uma preocupação com a queda do céu também. Ou seja, com esse colapso do mundo, nós né? estamos juntos através da literatura, ele com o livro dele, eu com os meus livros, ele com A Queda do Céu e eu com o Gaia Viva. Né? São livros que tratam do mesmíssimo tema de maneiras diferentes. E nós temos, eu destacaria também o próprio outro escritor indígena, que bem agora já conhecido nacionalmente, é o Cristino Wapixana. O Cristino já vem publicando há algum tempo, já tem vários livros publicados. E tem agora uma nova safra de escritores indígenas, porque eu penso que os escritores indígenas, eles precisam se multiplicar e aparecer mais, porque eles têm um material fantástico. Exclusivo. Para escrever, agora nós temos uma editora local aqui, a Sony Fersec, que é escritora também, e tem uma editora. Ela publica livros de autores locais na editora Way, que é também uma coisa bonita, ter uma editora aqui mesmo para publicar. Não só autores indígenas, ela publica outros autores também. Então eu vejo... É uma atividade pequena para um universo de uma população como a nossa, né? Os escritores aqui se contam nos dedos, mas é o pessoal que está na vanguarda do movimento, é o pessoal que está segurando aí essa questão da produção literária em Roraima. E os espaços para expor essas obras também, né? Esses livros, porque a gente tem, como você falou, uma biblioteca, mas tem alguns espaços culturais também que acabam colocando ali à exposição também algumas dessas obras. Sim, tem essas iniciativas para suprir essa carência. A própria biblioteca, nesse momento, está numa reforma, né? O Palácio da Cultura passa por uma reforma, né? Então, a biblioteca... Está fechada provisoriamente nesse momento. Mas tem a Casa Marupiara abriu um espaço para venda de livros lá, que eu achei legal. Sensacional, isso, fui né? lá. A loja de artesanato Minha Aldeia também, a Edith Carla, que é a empresária, ela vende... Inclusive, o meu livro Cavalo Selvagem, ela vende como souvenir de Roraima. E legal isso, né? É chique, viu? Uma lembrancinha de Roraima leva o livro Cavalo Selvagem, né? Eu acho isso muito chique. Exato. E nós estamos aí nessa... O curso é para isso, o curso é para... Eu agora mesmo acabo de receber informação lá do Abimael, do Sesc, que tem 21 pessoas matriculadas no curso. Então, 21 pessoas que depois do curso irão, com certeza, uns vão desistir, vão ver que não... Porque o curso, na verdade, é como se tornar ou não um escritor. Ali é o momento da peneira, né? De revelar. Exato. Aí você... Será que eu passo nessa peneira, meu Deus? Fica aí a dúvida. Daqui 2 meses eu conto, né? Porque é toda sexta-feira. Final de... maio que nós vamos terminar. Final de maio a gente descobre, então você com passa certeza, na na segunda metade do ano, esses 21 que fizeram o curso, tenho fé que eu vou contribuir em alguma coisa para que eles possam atuar de forma mais efetiva no campo da literatura. Nossa, estou super animada. Meu Deus, eu estou inscrita nesse curso e eu quero publicar. Tem até o dizer, né? Que é que toda pessoa precisa ter um filho, plantar uma árvore e publicar um livro. Isso, Me falta 2 coisas ainda, publicar o livro e ter um filho. Olha, a árvore eu já plantei. Então tá ótimo. Preciso ter um filho também e publicar o livro. Aí como o filho é mais difícil, eu acho que publicar um livro, eu não sei qual é mais difícil, mas acho que pra mim acho que é mais fácil, né? Ambos. Mais fácil. Alguns escritores chamam os livros de filhos também, né? Assim, são meus filhos, né? É um processo ali, que tu né? cria também, que tu concebe. É o mesmo processo da mulher. Você no momento de amor, você concebe, né? Aí você alimenta. Gesta, né? Faz a gestação após a concepção, tem a gestação da coisa, da ideia. Da ideia até o momento de você
parir a ideia, né? De você partejar a ideia, né? É mais ou menos parecido. E aí você solta para o mundo. Aí o filho vai se criando, ele vai ganhando o mundo e vai embora. Pois é, no momento, para mim, eu acho que tá mais fácil publicar um livro do que ter um filho. Então, vou em busca desse livro agora. É parecido, você vai ter a mesma, vai ter a mesma alegria, vai ter a mesma satisfação, vai ser o mesmo êxtase. Olha só, então, é isso. Começa já E vai nessa sentir as sexta, mesmas dores também, tá? As que dores sofre, do parto né? são, principalmente de um parto natural, Eu digo que o escritor sofre porque passa por esse processo todo de aprendizado, altos e baixos. Tem dia que a criatividade vem, tem dia que a tristeza abate o ser humano e aí não consegue produzir nada. Isso eu falo como jornalista, não escritora, né? Mas como escritora do jornalismo, né? Você sabe que tem uma tradição muito grande de jornalistas depois serem escritores, né? Há uma grande... O próprio Gabriel Garcia Marques era jornalista antes de ser o Gabriel Garcia Marques do Prêmio Nobel. Ele era jornalista. Então, jornalistas já têm... Como trabalham com o texto... Tem pé já na escrita, né? Aí eu penso nisso. E o Michel Foucault dizia que o filósofo é uma espécie de jornalista. Então, tem... Jornalista está bem na fita. Mas eu digo assim, como jornalista já escrevendo há alguns anos aí nessa área, tem dia que a criatividade vem, Sim. Tem dia que as intempéries da vida travam o nosso pensamento e a gente fica abatido, não quer nem escrever. Eu queria ali que só a inteligência artificial fizesse tudo. Os compositores também. Eu me lembro que o Gilberto Gil, uma vez ele tentou compor alguma coisa, não conseguiu. Eles, meu Deus, será que a fonte secou? Às vezes a gente pensa que a fonte seca, mas na verdade é porque a vida, né, tá acontecendo. Exato, O pensamento tá em problemas familiares, tá em contas de luz, de água, e como é que escreve? Nesse momento, acho que o ser humano como... acho que todos nós somos artistas, né? O ser humano, enquanto artista, enquanto escritor ali, precisa se encontrar de novo para poder colocar para fora aquilo que é. Todo mundo nasce artista, depois vem a repressão. Ele sempre fala isso, vem podando aí o ser humano, né? A sociedade vem podando o ser humano. Então, mas lembrando aqui para quem está nos acompanhando... as inscrições já encerraram. Tem esses 21 matriculados aí. Mas é bom ficar atento, né? Porque quem sabe vem uma segunda edição, hein? Ele aqui. Ou uma desistência. Eu acho que eu vou até sugerir ao Abimael fazer uma fila de espera, porque se houver alguma desistência, a gente chama quem tiver. Cabe, né? Ó, dia 11 começa agora sexta-feira. E segue, então, até o dia 30 de maio, todas as sextas-feiras. Ali no Sesc Messejana. Sala de ateliê de artes do Sesc Messejana. Ou seja, naquele espaço já que emana energias artísticas e culturais. Tem uma sala de cinema lá, tem um teatro, tem uma galeria. Ali é um complexo cultural do Sesc. O Sesc, ele supre essa carência que prefeitura e Estado não conseguem realizar. O Sesc realiza, né? Isso, eu sou parceiro do Sesc há muitos anos por isso. A minha carreira é muito ligada, grande parte da minha projeção como artista eu devo ao Sesc. Aos Sescs de um modo geral. Até porque, eu vou revelar aqui um pouquinho sobre ele aqui. Eu acho possível alguém não conhecer ele aqui em Roraima, mas se alguém estiver ouvindo isso aqui Brasil afora, ele aqui é nascido em 1956, tem alguns anos de experiência já, né? Isso, tô com 68. É um menino, né? Criado à beira do rio, como ele já falou aqui no nosso estado, e que conta a nossa história e tem muitas fases, né? Ele aqui, muitas fases na vida de contribuir com o estado de Roraima, mas também de receber todo esse ensinamento que a própria natureza conta a você e você revela por meio dos textos, da escrita, das canções, das poesias, sobre quem você é, sobre quem é o estado de Roraima, né? Quem é esse ser estado de Roraima? Eu digo estado agora como algo vivo, né? Onde existem pessoas, existem necessidades, existe os anseios, os desejos de uma população. É esse estado que eu falo. E ele é quem conta tudo isso, né? Inclusive, tem uma história aqui trabalhando além da poesia, né? Além da arte, além da música. Você foi muito atuante em várias áreas do estado de Roraima, morou fora, né? Ele Sim, eu tenho múltiplas atividades, não para me exibir, mas por necessidade. Eu sempre digo que sapo não pula por boniteza, sapo pula por precisão. Então, eu me acostumei a ter múltiplas atividades porque tudo estava por fazer aqui em Roraima. E eu também sou muito inspirado num poema do Mário de Andrade, Papa do Modernismo,
um poema do Mário de Andrade que diz assim: eu sou 300, sou 350. Então isso sempre me tocou profundamente, né? De que é possível se desdobrar em 300, em 350. E eu faço isso assim com Há alegria. 68 anos. Com alegria, Gosto de fazer muitas coisas ao mesmo tempo e me sinto feliz assim. E eu sinto agora conversando, eu entrevistei ele aqui, acho que a terceira vez aqui já, Sim, né? Para momentos diferentes, assuntos diferentes, movimentos diferentes. Sim, até isso, né? Nunca vim pelo mesmo assunto, né? O que já demonstra essa multipluralidade, exatamente, né? Momentos diferentes, e eu estava até conversando com a minha mãe em casa, falando dele aqui, dessa oportunidade de ter esse contato direto com ele, uma pessoa que eu cresci ouvindo, e ter agora essa oportunidade de conversar com ele, entrevistá-lo, né, e ter essa proximidade e perceber a jovialidade que ele carrega com ele também. São 68 anos de história, mas conversando aqui, ouvindo, a gente vê uma sabedoria fantástica por toda essa trajetória de conhecimento, de contribuição e absorvendo Sim, também. A arte me rejuvenesce. Mas super jovem, assim. A gente sente como se estivesse na mesma idade. Ou talvez eu até pensei, será que eu estou ficando velha também? A arte me rejuvenesce e o amor me remoça. Olha, poeta completa. Cada frase que ele solta vem uma poesia. Esse é ele aqui, Rufino. Fico muito feliz em recebê-lo mais uma vez. E eu de estar aqui com você, jornalista cultural, maravilhosa, interessada na cultura daqui, muito bom. Precisamos de jornalistas assim. Há poucas referências na imprensa local. Uma outra jornalista que eu destaco é a Vânia Coelho. Está na rádio agora, lá na Rádio Parente. Sim. Com um programa que ela já leva há muitos anos, que é um programa de música da Amazônia. Porque as rádios aqui também têm esse defeito de tocar... O que é de fora. O que é de fora. Os locutores falam como os locutores de fora. Você vê um locutor daqui, de FM, a voz dele é igual ao locutor do Rio de Janeiro, do Pará, de qualquer lugar. Eles têm uma voz FM para locutor. Né? Para requisito. A imitação é tão doida, né, que até a voz se imita, né, Eu vejo aqui locutores locais colocando R's nas palavras, né, o carro e tal, não sei o quê e tal, como puxando por um sotaque que não tem aqui, mas para parecer igual ao locutor de fora, né? Então havia isso, havia um orgulho, não, a rádio está tocando o mesmo que a rádio do Rio está tocando, né? A rádio daqui está tocando o mesmo que a rádio de São Paulo. Isso é uma bobagem, isso é uma alienação, isso é uma burrice, né? Agora eu me lembro do Caetano Veloso dizendo para o cara: como você é burro, cara. É uma liberdade que o Caetano tinha naquele tempo. Hoje ninguém pode ofender e, na verdade, não existe ninguém burro. Mas é uma burrice, sim, você desperdiçar o que é seu, no caso de uma rádio que poderia tocar a música local, riquíssima música local. Aqui nós temos o rock and roll, muitas bandas de rock and roll. Do rock ao reggae aqui. Do rock ao reggae, o forró, tudo nós temos aqui, e esses caras ficam tocando aí esses funks cariocas hoje, agora pornográficos, né? Alguns inteiramente eu digo, eu chamo de baixaria. Baixaria, exatamente. Nenhuma. São meus colegas de trabalho, eu sei que cada um faz o que pode, né? E isso é uma outra coisa também que eu quero dizer lá para os estudantes, é que o leitor lê o que quer, mas o escritor não escreve o que quer. O escritor escreve o que pode, o que o conhecimento dele permite, o que a bagagem dele permite. Ele não escreve o que quer. Ele escreve condicionado à formação dele. E não digo, e quando você fala formação, eu acredito que não se fala de formação acadêmica, não, formação de vida. Formação de vida. Aquilo que definiu realmente a sua história, o seu caráter, a sua família. O poeta Patativa do Assaré, da cidade de Assaré, lá no Ceará, um dos maiores poetas brasileiros, ele era analfabeto. Ou seja, não é uma questão de escolaridade, é uma questão de criatividade, né? De entendimento sobre a vida, aquele conhecimento empírico. Exatamente. E nós temos muitos poetas assim. E escritores também que não passaram por... Até porque não tem lugar nenhum para formar escritor. Então a pessoa procura o seu próprio caminho. Eu estava até vindo hoje no trajeto para cá e às vezes eu me pego assim pensando se as outras pessoas também observam a vida como eu observo. E passou um cachorro
venho assim, eu não olho só o trânsito, né? Eu venho olhando os passarinhos cantando no sinal ali. Quando eu paro no sinal, eu vejo os passarinhos, aí eu vejo como é que tá o céu, venho contemplando todo o tempo até chegar aqui. E hoje foi engraçado que um cachorro parou para atravessar a rua. E aí ele era uma rua de mão dupla e um sinal estava aberto, outro estava fechado do outro lado. Aí ele parou no meio fio de novo, no meio da avenida, e esperou o outro sinal fechar. E eu achei aquele fantástico. Eu falei, olha só como os animais são inteligentes, eles estão até já adaptados a caminhar. Esses dias eu vi um ruas. cachorro atravessando na faixa de pedestre. E achei legal que os motoristas pararam. Eu achei lindo isso. Eu, inclusive, parei também e achei ótimo. Eu digo, e por que eu falo disso, né? De observar, porque eu acho que tá aí, né? Essa poesia da vida, né? O que a gente observa, esse conhecimento que a gente aprende observando o mundo, né? E tendo essa sensibilidade de parar e ver a vida acontecendo, né? As pessoas caminhando, os animais percorrendo, os pássaros cantando, é isso que dá conteúdo também para poder escrever e ler. Na verdade, a gente está lendo o mundo também. Esse olhar que se lança para a realidade, veja os fotógrafos, né? O fotógrafo lança um olhar que ninguém lança. É isso que faz dele um fotógrafo, né? Ele vê uma cena e ele clica, ele congela aquela cena maravilhosa, porque foi o momento que ele viu a luz, ele viu tudo naquele momento. Lançar o olhar sobre a realidade é fundamental. Só que o olhar ele vai depender da tua bagagem também, né? E aí tem um momento que você Quando você diz que tem pessoas que não veem é porque alguma coisa tem ali atravessou, né? Que não permite ela ver. Eu digo porque a partir do momento também que eu vejo beleza, dá para ver um problema social também, né? Em todas as situações. Então, assim, enfim, é muita coisa que tem no universo. O Paulo Freire, agora, para citar o Paulo, já citei várias pessoas aqui, o Paulo Freire dizia que o ato de ler não é só o ato de ler o texto, é o ato de ler o mundo. Por isso que o método dele é revolucionário. Que hoje em dia se fala muito sobre Paulo Freire, mas pouca gente leu ou sabe alguma coisa sobre ele. Eu li os livros dele e tive a sorte de vê-lo numa palestra, que inclusive muda muito a minha vida. Ouvi a palestra dele quando ele disse que para ser professor você só tem que ter uma virtude, a virtude da paciência. E ainda bem que eu ouvi isso antes de começar o meu trabalho como professor, e aí exerci essa virtude. Com paciência. Tem professores que perdem a paciência com os estudantes ao ponto de colocá-los para fora da sala, né? Teve uma professora aqui em Roraima que infartou na sala de aula, teve um ataque cardíaco na sala de aula de um estresse com os alunos, porque perdeu a paciência. Então, eu consegui dar aula durante 30 anos porque eu nunca perdi a paciência. E professor é uma profissão, é a terceira profissão mais estressante do mundo. A primeira é policial, a segunda é assistente social e a terceira é professor. Então, eu lecionei 30 anos e estou vivo hoje aqui, feliz, escrevendo e cantando, porque eu exercitei diariamente, ao longo desses 30 anos, essa virtude que eu aprendi com Paulo Freire, que é de nunca perder a paciência com os estudantes, tratá-los sempre com amor. O Paulo Freire defendia uma educação com amor, né? Não pode ser no grito, não pode ser com excessos de disciplina, como querem hoje as escolas ditas militarizadas, o que é um horror, porque escola não é quartel, policial não é professor, né? Para ser professor exige... E eu ainda tive uma preocupação como professor de identificar os superdotados e enriquecer o currículo deles. Eu fui mais que um professor. Eu estava lá também, não só para dar uma aula medíocre. Mais. É um preparo que você tem para identificar o superdotado. E em toda a sala de aula tem pelo menos 10% de estudantes que são superdotados. Em 30 alunos, pelo menos 3 são superdotados. E esses superdotados, eles geralmente são colocados para fora, porque eles são inquietos, geniais, e os professores despreparados terminam levando eles para um caminho que vai bater no médico e vai bater na Ritalina. É o remédio que está matando os superdotados brasileiros. O uso... Só para você ter uma ideia, Beatriz, a Ritalina ela teve um aumento de 1.700% do uso no Brasil, entre adolescentes diagnosticados com TDAH ou com alguma outra coisa, que na verdade eram superdotados. Então eu tenho a felicidade de ter
ao longo dos 30 anos, identificado os superdotados, enriquecido o currículo. Eu emprestei livros da minha biblioteca para alunos superdotados, e para que eles pudessem... E hoje eu vejo os superdotados, que eu não errei nenhum. Hoje, os que continuam aqui em Boa Vista são pessoas altamente proeminentes e criativas e de destaque na sociedade. Eles já eram. Eles já traziam em si a questão da superdotação, das altas habilidades, né? E eu, como sou um superdotado... Né? E como eu consigo identificar outro. Eu já tive essa solidariedade, que eu não tive isso, né? Eu não tive isso. A não ser a professora Diva Briglia, que aceitou a redação que não estava escrita no papel. A folha em branco que eu li para ela me deu a nota pela redação criada na hora, né? E ela sabia que aquilo ali era uma coisa de superdotação. Mas a maioria dos superdotados hoje... Foram podados, né? Continuam sendo. Os professores são altamente autoritários. E todo professor autoritário é um incompetente, que usa o autoritarismo para mascarar, usa como uma armadura para mascarar a sua incompetência de lidar com estudantes, de lidar com jovens, de fazer um trabalho criativo na educação. Essa mensagem agora ficou com um impacto muito forte, eu acho que durante essa nossa conversa, porque já aponta aí, enfim, um outro assunto que a gente tem aqui, pano para manga para conversar, que é sobre educação e sobre o ensino regular no nosso país e aqui no estado de Roraima. Acho que vou te chamar para outra conversa sobre esse assunto. Vamos conversando. Já aponta aí vários... É um indicador, né? Eu não faço nenhuma economia de palavras, eu sou mesmo prolixo. Eu resolvi que não faz sentido economizar palavras. As pessoas são obrigadas a economizar, às vezes, 1000 coisas na vida, né? Então, palavra é uma coisa que... Eu tô contigo. Eu fui a vida... Inclusive, vou contar isso aqui agora. Eu não tive a oportunidade de falar isso ainda em nenhum podcast, mas eu fui podada assim, né? Eu não digo nem podada, mas eu fui chamada de tagarela a vida inteira na escola. Que eu era aluna tagarela. Quando a minha mãe ia para a escola, para as reuniões, as professoras sempre diziam, né? Sua filha é uma ótima aluna, mas conversa demais. Olha Sua aí. filha é uma ótima aluna. Hoje eu tô aqui ganhando dinheiro, trabalhando, conversando. Exato. Demais. Era o talento que já estava lá. Sou jornalista. A facilidade de falar, ou seja, tagarela é uma maneira de diminuir essa habilidade de falar, né? Aí inventa uma coisa para depreciar. Não, fala bem, fala muito, fala legal. Não, é tagarela. Não, pô, é superdotada. Olha, não sei se superdotada se encaixa, se é demais, mas enfim. Mas eu sempre fui muito de conversar. E hoje estou aqui conversando, mas de forma profissional, trazendo informações e conteúdos que venham a impactar e refletir na sociedade um pensamento crítico mesmo, uma reflexão sobre vários temas, né? Que a gente vai escolher aqui, falando sobre educação, literatura, arte, mas com outros profissionais também sobre saúde. Sim, a nossa conversa é uma livre associação, os assuntos vão surgindo, linka com outro, isso, eu acho isso legal. Eu vi outra pessoa que me influenciou muito na questão da palestra foi o Ariano Suassuna, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Você conhece gente importante também, né? É assim que se torna gente importante, conhece gente importante. E eu conheci o Ariano Suassuna na Feira de Livros de Belém, a Feira Panamazônica do Livro, e tive a oportunidade de conversar com ele, assistir a palestra dele, e eu adorei ele nesse sentido. Ele não levava roteiro nenhum para a palestra. E ele, inclusive, pode até ser que ele nem falasse do tema que tinham solicitado para ele, entende? Ele começava com o tema, mas ele ia associando outras coisas que iam ali rolando na mente dele, e ele ia livremente, e era um show a palestra dele, né? Então, eu meio que, nesse ponto, sigo nesse caminho. De não... A gente veio falar sobre o curso de literatura, escrever e publicar a oficina livros. De criação literária, mas não impede que isso seja associado a outros assuntos e que a gente vá conversando. Está tudo interligado, está tudo conectado. Isso, tudo está conectado. Mas assim, eu
queria conversar mais, inclusive eu acho que eu vou encerrar esse podcast, a gente vai continuar conversando aqui nos bastidores, né? Mas eu vou encerrar, porque senão ninguém ouve depois. Temos que encerrar. Ninguém ouve depois desse tempo todo também. Mas eu agradeço muito a sua participação mais uma vez, né? A gente sempre tem essa troca muito legal, né, de conhecimento, e eu fico muito feliz em você estar aqui compartilhando o seu conhecimento, a sua bagagem também de anos de estudo, anos de... E eu aguardo você lá no curso. Estarei lá sexta-feira. Então é isso. A gente vai encerrando mais esse bate-papo maravilhoso com ele aqui em Rufino, mais conhecido artisticamente, como ele falou aqui agora, como o poeta do mundo verde. O poeta do mundo verde. Trazendo essas informações. E agora como professor ali no curso de arte de escrever e publicar livros. Muito obrigado mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho e sexta-feira a gente se encontra. Muito obrigado, parabéns para você também. É isso, assim a gente encerra mais um podcast Entrevistas DPE. Agradeço a sua companhia até aqui e te lembro que você pode ouvir essa e outras entrevistas acessando os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima, no Deezer, no Spotify e também no YouTube. Qualquer dúvida, busca lá por @DefensoriaRR. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!